quando um dos dois quer ter um filho e o outro não. Casais passam por esse dilema recorrentemente. Quando os dois estão alinhados e querem, manifestam o desejo, não tem conflito, não tem questão complicadora nenhuma, mas quando um quer e o outro não, isso tende a ser um desafio na relação. É sobre isso que vamos falar hoje aqui, não é, Andréia? Isso mesmo. Eu sou a Andréia Pusta, sou terapeuta, junto com o Vitor, também psicólogo, terapeuta. Nós auxiliamos pessoas a passarem, né, pelas diversas fases aí da vida. E hoje, aqui nesse quadro Coisas de Casal, a gente vai falar sobre um tema muito central dentro de uma relação, né, de um casamento, de casais que estão juntos já há mais tempo, que é relacionado a filhos. Como fica essa questão, né? Eu quero ter um filho e você não quer. Como fazer, como lidar com isso. Talvez o primeiro ponto para a gente conversar aqui seja essa questão que é, quando o casal se junta, se une, casa, passa a morar junto, nem sempre os casais conversaram de um modo claro, aberto, sincero, sobre essa questão de ter ou não filhos. Simplesmente se uniram porque se gostam, se querem, desejam muito bem um ao outro, mas ninguém falou muito abertamente, às vezes sinalizou ali de um lado, de outro, assim, um possível desejo, a vontade de ter filho, o outro de repente fala assim, eu nunca pensei sobre isso, e vamos levando. Deixa pra lá, né? Só que chega um momento, geralmente, a mulher puxa mais esse desejo, às vezes por uma questão da idade, a gente já tá um tempo junto, e aí preciso me definir se a gente vai ter filho ou não vai, eu desejo, de repente o cara vai falar, mas eu não tô muito afim, não. Acontece o inverso também, do homem manifestar o desejo e a mulher falar, não, mas eu não quero. Então, assim, primeiro nó que acontece é de não ter tido uma conversa prévia antes. Ou o casal simplesmente ignorar o assunto, em alguma medida, jogar para baixo do tapete da relação e falar, vamos ver o que vai dar. Depois vai que o desejo muda, que as coisas ficam diferentes, e aí a gente acha um outro caminho. E de fato é preciso entender que uma criança, um filho, ele vai mudar completamente a rotina desse casal, né? E para que isso possa acontecer de uma maneira mais tranquila, é necessário que os dois estejam alinhados em relação a isso. Então, de repente, o casal onde a mulher ela está começando a vida profissional ou está numa ascensão na vida profissional, não quer abrir mão disso, ou então por outras N questões relacionadas à saúde, né? Questões relacionadas à idade. Então, como você falou, muitas vezes o homem acaba não tendo esse desejo e a mulher é quem mais cobra, mas tem o outro lado também, né? E às vezes o homem também não tendo esse desejo, ele já acostumou, já teve uma vida onde ele é voltado muito para fazer as coisas para ele, então demanda muito tempo para que ele possa usufruir. Então ele já se habituou com aquilo, né? Ou então também está numa ascensão profissional, está mudando de cidade, tem tantas questões e acaba que gera esse conflito. Porém, se não existe uma conversa muito bem definida entre o casal, se não existe um acordo muito bem estabelecido, isso de volta, este problema, entre aspas, vai ser jogado, vai ser empurrado literalmente com a barriga que vai crescer para frente. E aí depois, com uma criança, a gente tem mais um complicador, porque a gente tem mais uma vida envolvida. E aí são questões, são emoções, são sentimentos, né? São traumas que podem ocorrer não só na vida do casal, mas aí estendendo-se a essa criança, a esse filho que nasce. Eu escutei num podcast, assisti esses dias atrás. Agora eu não lembro qual que é, talvez eu possa resgatar em algum momento aqui para colocar para a gente polemizar um pouco assim. Mas eu escutei o cara falando, eles estavam num grupo só de homens, aonde com muita segurança e tranquilidade ele falou assim, não, quem decide se vai ter filhos ou não, se quer ou não, é a mulher. Ao homem cabe apenas falar, ok, eu vou contigo, você quer ter um filho? Bora. Quer ter 2? Vamos junto. Quer ter 3? Tô contigo. Ao homem cabe apenas a dimensão de ser concordante e acompanhar a mulher no seu desejo. E aí? Vamos pro quarto? Pro quarto filho? Cabe ao homem concordar com a esposa. Né? Então eu tava pensando um pouco nisso, assim, né? O quanto que essa fala, ela traz um olhar muito forte, né? Assim, de que esse é o jeito certo e quem pensa divergentemente disso está completamente errado, equivocado. Eu fiquei pensativo, assim. Existem questões, né? Por exemplo, a questão religiosa é algo que interfere muito quando a gente casa. Nós casamos na Igreja Católica, né? O padre fala, vocês estão abertos a aceitarem todos os filhos que Deus lhe enviarem?
E a gente promete na frente do Padre, na frente de Deus, na frente de todos os nossos convidados, sim, nós aceitamos. Claro, hoje tem vertentes assim de mulheres que têm 10, 11, 12, 15 filhos, né? Isso existe, isso é uma realidade. Mas é importante entender que, por mais que o homem ele vá se implicar assim, em questões de auxílio no cuidado dessa criança, quem vai passar por todo o período gestacional é a mulher. De fato. Quem vai passar por todo o período de amamentação, caso venha amamentar a criança, é a mulher. Quem vai sentir isso no corpo é a mulher. Então a mulher tem que estar, de fato, querendo. Bom, tem que ser concordante. Agora, isso não significa que isso não vá ter implicações para o homem também, porque é o pai. Vai cuidar, vai auxiliar, de repente, numa mamadeira, num banho, trocar uma fralda, vai precisar ficar com a criança, né, com o bebê, vai acordar à noite, porque, né, tem bebês que choram à noite, tem bebês que são uma bênção, que dormem a noite toda, mas tem aqueles bebês que acabam acordando de madrugada, e isso vai interferir também na vida do homem. Além da questão financeira, né? O quanto custa uma criança, o quanto que a gente vai precisar reorganizar o nosso planejamento financeiro para poder receber essa criança, para poder, né, suprir todas essas necessidades que se apresentam, dessas novas demandas que se apresentam. E é claro, quando a gente pensa em ter um filho, a gente pensa em dar o melhor que a gente puder para ele. Então isso realmente interfere muito no orçamento familiar. Um dos motivos. Por que a gente não teve 4 filhos? Eu gostaria de ter mais um filho. Eu também, eu queria ter 6. 6, ó, sim. Falando 3. Por quê? Porque eu senti que também precisávamos ter o tempo do casal, né, que ficou muito consumido pela maternidade, a paternidade. Então a decisão, aí foi uma decisão que eu tomei por mim, no sentido que você foi concordante à época, eu sei que você queria, né, por você ia mais para frente, né, eu também, mas ao mesmo tempo eu tive que tomar uma decisão um pouco mais racional, naquele sentido de que, não, pera lá, eu também quero me conectar mais com a minha esposa, para a gente poder também ter esse momento mais do casal, família é importante, os filhos são super importantes, mas ao mesmo tempo um balanço, né, entre desejo e contexto socioeconômico, momento de vida, idade, da nossa idade e tudo mais. Então, entendo que isso foi um fator que me fez sinalizar para você que, ó, Déia, vamos, acho que com 3 tá legal, tá bom, né? Tem vontade? Sim, tem demais, muito mais. Mas, ao mesmo tempo, que a gente pudesse ter uma estrutura familiar mais organizada também, né? Eu senti que eu tava te perdendo, né? Falei, pô, cara, eu quero minha esposa de volta, né? Um pouco nesse sentido. Não como um egoísmo, mas para que a gente pudesse também ter um equilíbrio, né? O casal precisa estar bem para que também possa gerenciar bem os filhos, né? Então, essa questão do casal é algo que também pesa, né? Quais são os teus planos futuros? Como que você se imagina daqui para frente? Eu imagino tendo momentos, fazendo viagens a 2, podendo fazer viagens em família. Claro, quanto maior as crianças, né? Quanto mais velhas elas estão, mais idade elas têm, mais fácil fica de viajar todo mundo em família, fica menos trabalhoso, né? Aí, de repente, eu quero fazer um mochilão na Europa. Com um filho pequeno, você não vai conseguir fazer um mochilão na Europa. Até vai, mas é desafiador. É desafiador. Tem pessoas que fazem. Põe num trailer ali e vai embora, né? Mas também a gente não pode deixar de falar que hoje em dia as mulheres elas estão tendo filhos cada vez mais tarde. Isso é uma realidade. É uma realidade. Tem mulheres aí, a Cláudia Raia agora, né, com 50 e poucos anos, engravidou, teve filho, tá saudável, o neném também tá crescendo saudável. Tem muitas mulheres que estão tendo filhos na faixa dos 40 e poucos anos, que antigamente era algo muito incomum. As mulheres tinham filho muito cedo, né? Começava-se a família muito cedo. Então, é uma decisão que não precisa, dentro de uma normalidade, se você estiver com a sua saúde em dia, ser tomada ser precipitada. Ela precisa, sim, ser muito bem conversada. Por quê? Eu gostaria muito de ter um filho. Naquela época, 8 anos atrás, né? Quando a gente decidiu que não iríamos mais ter filhos. Mas hoje a gente já vive uma realidade completamente diferente. E por mais que exista sim a vontade, né, de passar novamente pela experiência da gestação, do parto, da amamentação, de olhar o desenvolvimento daquela criança, porque é muito gostoso, eu penso nas conquistas que nós já tivemos
em relação às crianças, em termos de poder sair, fazer um passeio de bicicleta com eles, de poder fazer uma viagem com eles, sem se preocupar tanto, sem que eu me canse tanto, né, de ficar naqueles cuidados, naqueles... tem que pegar isso, tem que ver isso, não dá para esquecer de nada, tem que, né, você tem que pensar por mais uma pessoinha. Então, tudo isso é algo que vem com força e faz você refletir nesse momento. Então, assim, naquela época, um queria e o outro não. Né? Nós tivemos que entrar num acordo. E acredito que esse é o caminho que deve seguir. Por quê? E aí tem uma outra questão, né? Teve um episódio de um comediante que não queria ter filho e a esposa dele sinalizava que gostaria de ter filho. E quem que era o Fábio Porchat. Fábio Porchat. E numa atitude, eu achei uma atitude, teve gente que chamou de egoísta, disso, daquilo, mas eu achei numa atitude muito amorosa dele, olhar e falar assim, eu quero que você realize teu sonho, mas eu realmente não quero ser pai. Eu quero seguir a minha vida, neste momento da minha vida eu não quero, eu sei que você tem esse desejo, e esse desejo está latente agora, então a gente se separa, você segue tua vida, vai buscar alguém que queira, né, que te ame, e queira constituir uma família, e eu vou continuar a minha vida. Vai ser sofrido, vai ser dolorido, mas em nome desse amor, né, libera o outro para que o outro siga o seu caminho, siga o seu desejo e realize aquilo. Quando um quer e o outro não, e o casal opta, né, faz a opção em permanecerem juntos, no caso, em seguir com a relação, um casamento, com certeza vão ter que lidar com a frustração, né, que ficou daquela questão de não ser pai, não ser mãe, né, de quem desejava viver isso com mais intensidade. De fato, essa é uma frustração muito marcante, traumática, que, vamos dizer assim, não vou dizer que é irremediável, mas que vai exigir de quem faz a opção de abdicar disso, vai exigir dessa pessoa um domínio emocional muito forte, porque o chamado, vamos chamar assim, né, essa questão, o chamado para a paternidade, para a maternidade, aquele sentimento que vem de dentro, aquela vontade de ser pai, de ser mãe, ela é muito intrínseca de cada um, ela é muito profunda. Então, quando a gente corta esse desejo, a gente está cortando algo que nutre a vontade de viver. Então, a pessoa pode caminhar muito próximo ali de um estado depressivo, de um desânimo, de uma falta de vontade de viver, de uma frustração, que vai se manifestar em conflitos na relação conjugal. Eu acompanho isso com muita frequência, diversos casais que eu atendo, que tiveram as suas questões lá atrás, que optaram em não ter filhos, mas optaram no sentido de que um queria e o outro não, mas por amor, por carinho, quem queria segura essa vontade e retém isso, essa frustração ela vai se manifestar sim de outras formas. Então, quem não quer ter, também vai, tá, mas eu não queria ter, então tá bom, fiz o inverso, né? Fiz a escolha de fazer a sua vontade. De fazer a sua vontade, vamos lá. Então, Vitor, isso também não vai ter implicações lá na frente? Vai ter, né? A pessoa também pode ter que lidar com uma questão que é a frustração de ter perdido aquela realidade que ele gostava de ter, só de uma vida a dois, de um casal, de uma liberdade que ele tinha antes, que agora, por ser pai ou por ser mãe, não teria. Então, também terá que lidar com a questão da frustração de, às vezes, ser um pai que não estava a fim de ser, ou de ser uma mãe que não estava a fim de ser. Então isso também gera um desafio para o casal, tanto na opção por um lado quanto para o outro, alguém vai se frustrar. Ou seja, em algum momento isso vai vir à tona, e vai vir à tona com força, né? Eu sempre sonhei em ser mãe e você acabou com o meu desejo. Ou eu sempre sonhei em ser pai e você nunca quis me acompanhar. Mas tem a questão contrária. Optamos, então, em ter um filho. E aí, o quanto que o outro idealiza que o seu parceiro seja aquele pai ou aquela mãe que ele está pensando que vai ser. O quanto que esta pessoa que deseja ter o filho está idealizando a família, né? Como que vai ser a divisão dos cuidados, das tarefas. E aí, de repente, vem uma frustração, porque a gente não vai dizer assim, né? A pessoa que teve o filho, que aceitou, não que foi forçado, né? Que foi imposto, mas que aceitou. Concordou. Ok, então vamos ter. Não é o que eu quero, mas ok. Eu aceito por ti, eu aceito. Essa pessoa nunca não vai amar o filho. É muito difícil. Acontece, mas é muito difícil que isso aconteça. Né? Vai desenvolver, sim, um amor, um carinho, um cuidado. Mas talvez não seja aquele pai ou aquela mãe que o outro deseja.
E aí vem a frustração. Ah, mas a gente teve filho, mas você não faz nada, porque eu faço tudo sozinho, porque não sei o quê. Sim. Então, é algo que vai gerar atrito lá na e aí, frente. de novo, precisa ser muito bem conversado isso. Ah, quem que vai levar na escola? Quem que vai buscar da escola? Vai de van, né, de transporte escolar? Alguém vai abdicar do trabalho? Você queria, você que Você cuide. que cuide, né? Então, assim, aí tem aquela palavra que hoje está muito na moda, né? Se torna um genitor. Os genitores. Exatamente. São questões que o casal tem que sim, nesse momento em que um quer e o outro não, vocês precisam ponderar, avaliar, esmiuçar mais, né? Ir a fundo no desejo de cada um, o quanto que de fato eu estou talvez um pouco aberto para isso e me permita viver essa experiência de uma paternidade, de uma maternidade que talvez eu não sinta tanto quanto você, digamos, né? Mas estou aberto. Opa, então vamos lá. Uma terapia de casal nesse ponto é muito boa para ajudar o casal a entender melhor essa dinâmica e avaliar os caminhos a serem seguidos a partir disso. E tem uma outra questão. Isso, você falou em terapia, né? Não só de casal, mas a terapia individual também, para que a pessoa ela entenda qual é a sua real vontade, qual é o seu real desejo, qual que é a sua necessidade naquele momento da vida dela. Exatamente. Então, assim, o auxílio terapêutico, tanto individual quanto de casal, ele é muito bem-vindo e necessário para que vocês tomem decisões legais, que vocês se sintam conectados e em paz com a decisão tomada. Isso pensando num planejamento familiar, quando às vezes a gravidez só vem, né? Então, o casal tem que lidar com isso. Mas um ponto que também entra nessa questão, que é questões de saúde, mais especificamente, impedimentos orgânicos que tanto o homem quanto a mulher podem vir a ter, e aí o desafio de se pensar assim, tá, às vezes os dois querem, até assim, também tem a ver com o tema desse vídeo de hoje, porque assim, às vezes os dois querem, mas há um impedimento, um impedimento orgânico, né? Uma questão de endometriose, uma questão de baixa taxa ali no espermatozoides, né, que impede e tudo mais. E aí o casal começa a pensar sobre a possibilidade de uma adoção, por exemplo. E muitas vezes um está mais aberto à possibilidade de uma adoção e o outro não. Não, se for para adotar, eu não quero. O outro não, eu topo uma adoção. E isso também entra nessa questão, quando um quer e o outro não. Não, eu só quero sob certas condições. E o outro, não, eu quero viver essa experiência. Então, eu estou aberto, sim, a visualizar uma adoção, um outro caminho alternativo que também permita com que vocês vivam essa experiência da família, né, com filhos e da sequência de tudo isso. Então, também requer um diálogo e um amadurecimento do casal. Geralmente e acho que isso acontece principalmente com mulheres, né, por conta de toda a questão gestacional. Muitas vezes a mulher ela fala assim, não, eu quero ser mãe porque eu quero passar pela experiência da gestação, eu quero passar pela experiência da gravidez, eu quero passar pela experiência de sentir o neném chutando aqui dentro, dele crescendo dentro de mim, né, do parto, enfim. E a adoção acaba ficando assim, tá, mas qual que vai ser essa minha conexão? Como é que vai ser? A conexão, ela acontece. A adoção, ela é uma via linda também, né, e a gestação, ela acaba acontecendo de uma outra maneira, né? Ela acaba acontecendo através de um outro preparo. Então, assim, fomos aceitos, né? Agora vamos entrar na lista de adoção, na lista do Cadastro Nacional de Adoção. Isso já dá aquele sentimento, olha só, o exame veio positivo, né? Tem toda a espera, tem toda a preparação, tem toda a ansiedade de você saber como que vai ser aquela criança que vai chegar. Quando você está passando pelo processo de gestação, você também não sabe quais são os detalhes físicos do teu filho, da tua filha. Você vai saber na hora do parto, na hora que efetivamente você conhece essa criança. E a adoção é a mesma coisa, acho que tem também esse sentir, né? Uma outra experiência. Uma outra experiência. Mas tem vezes que a pessoa realmente não consegue, não tem este olhar e acaba, não quero, ou o homem, por alguma questão também, não, se não for pra gente ter um filho nosso, não quero. E existem muitas outras, né, às vezes, banco de sêmen, banco de óvulo, a barriga de aluguel, existem N possibilidades, mas dentro disso, né, do que vem a adoção, também é importante que o casal sente e converse, porque, de novo, nós estamos falando a respeito de uma outra pessoa, de um outro serzinho que vai chegar, de uma outra alma que está por vir e que precisa, sim, receber afeto, acolhimento, carinho, cuidados, tanto do pai quanto da mãe. É importante que os dois estejam, né,
Sabe? Em síntese, né, é importante que os dois estejam concordantes. Quando há uma concordância mútua, a gente tem sinergia do casal. Vocês conseguem, então, estar mais em paz com a decisão tomada, seja para não terem filhos, porque foi uma decisão conjunta, consensual, pacífica, corações pacificados, e seja para ter a primeira experiência de um filho, ou às vezes vocês vão estar naquele dilema de ter o segundo filho ou não, de ter o terceiro ou não, independentemente da quantidade, mas para cada filho que vocês venham a pensar que a decisão possa ser de fato consensual, conversada, planejada. Não empurrem esse assunto para baixo do tapete, porque ele é um assunto que vai cobrar a conta lá na frente. Seja se vocês decidiram não ter ou ter um filho. Então isso é extremamente importante da gente pensar aqui. Acho que vale a pena ter esse cuidado, por isso do objetivo desse vídeo, né, da gente falar, botar o assunto um pouco mais aqui na mesa para que a gente possa trazer um pouco mais da nossa experiência pessoal, nossa experiência profissional também, porque é um assunto de extrema importância. Diz respeito à sociedade, né, a família enquanto base da sociedade e dessa dinâmica tão particular que cada família vive muito silenciosamente. Essa conversa é o casal que vive. Muito é do casal, não tem outros familiares ou amigos que vão dar pitaco. É algo muito íntimo. É muito íntimo, muito profundo e que os casais acabam vivendo de um jeito muito silencioso. Por isso da importância de se falar, sim, sobre esse assunto. Falar, buscar ajuda quando necessário, né? É Novamente, terapia de casal, terapia individual vai ajudar muito. E lembrar, assim, a experiência do amigo, do primo, do colega de trabalho, do irmão, da tia, é completamente diferente da experiência que vocês irão ter. Então, por quê? Porque eles tinham outros objetivos, eles tinham outros pensamentos. Então, é importante, sim, como o Vitor falou, que vocês sentem, conversem e entendam o que para vocês é importante, o que para vocês faz sentido, e aí sim venham a tomar uma decisão. É isso aí. Então, se você chegou até o final desse vídeo, é porque de alguma forma esse assunto te tocou, fez sentido para você. E como forma de troca, no sentido de que a gente também despende energia, tempo, a gente gosta de falar desse assunto, mas a gente pede uma retribuição. Deixa aqui o seu like, o seu comentário aqui embaixo também, para trazer um pouco da tua perspectiva, da tua ideia, do teu pensamento. Então comente esse vídeo aqui, deixa o like. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, considere a possibilidade de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque sempre que surgirem vídeos novos aqui, tanto no quadro Coisas de Casal, quanto no Resolvendo os BOs do Coração, ou no quadro novo, né, que está ali, que é o Boletim do Amor, né, ou ainda outros assuntos que a gente coloca aqui no nosso canal, no Bora Se Conhecer Mais, quando você ativa as notificações, você é avisado imediatamente. Se inscreva no canal, ative as notificações e bora se conhecer mais, bora se amar!